das produções apresentadas aqui no Conselho tem como fundamento a psicanálise, né? E aí a gente apoia, porque chegando pedindo a gente vai e apoia, né? E por isso a gente fez questão de estar aqui hoje apresentando, né, essa iniciativa do curso, joia? Muito bom. Justamente para poder mostrar que toda e qualquer expressão da prática psicológica, né, é bem-vinda, sobretudo aquelas que têm uma fundamentação, que é séria, que tem estofo para estar sendo apresentada, né? E é o caso do projeto. E a gente queria, então, estar agradecendo a presença, deixando o pessoal, tá certo? Eu vou estar aqui do lado, gente, numa reunião, infelizmente eu não vou poder estar assistindo, numa reunião, tá certo? Mas a Elaine, que está coordenando as quartas no Conselho, vai estar aqui daqui a pouquinho, tá certo? Fique à vontade, gente. Obrigado pela presença. Boa noite. Vou falar um pouquinho de mim, da minha trajetória como psicóloga, como terapeuta. Depois vou apresentar a biodança, que é a origem do Projeto Minotauro. E em seguida vou falar um pouco sobre o projeto, a abordagem, a metodologia. E vou deixar um espaço para que a gente possa estar conversando e que vocês possam estar perguntando também. Vamos lá. Então, eu sou Maria Lúcia Pessoa, me formei há 25 anos atrás e desde esse período tenho trabalhado na área empresarial e na área clínica, com uma ênfase maior na área clínica, que é o que eu mais gosto de fazer, com atendimento individual e atendimento de grupo. Em 76, eu conheci a biodança, que é uma abordagem que tem dois enfoques. Um de reeducação afetiva, que vai abarcar várias áreas de atuação. Então, que podemos utilizar a biodança na clínica psicoterápica, no trabalho empresarial, no treinamento com desenvolvimento de potenciais, de habilidades. A biodança como um aspecto artístico, criativo, no sentido de favorecer a expressão. Com pacientes de Parkinson, temos uma larga experiência no hospital na Itália. Então, a biodança, estava escutando aí atrás? Ah, tá. Ficou bom? Legal para você? Então, nós temos um hospital lá em Como, na Itália, que tem um trabalho com pacientes de Parkinson, com grandes melhoras. A biodança em hospitais psiquiátricos, a biodança em educação, na área da profilaxia, no desenvolvimento da psicomotricidade, são vários campos de atuação da biodança. E, finalmente, eu tenho dedicado mais à área clínica com uma terapia de grupo. Qualquer que seja o enfoque da biodança, o que orienta, né, a estrutura de base da biodança é o desenvolvimento dos potenciais canalizados em 5 linhas de vivência. Então, eu vou pôr uma transparência aqui. Vocês irem acompanhando comigo. Então, como definição, um sistema de desenvolvimento dos potenciais humanos nas linhas da vitalidade, que significa ímpeto, ânimo, alegria, dinamismo, movimento. A vivência dos primeiros anos de vida, que foram mais significativas para desenvolver a linha da vitalidade, foi a liberdade para movimentar. Depois, a segunda linha, da afetividade, que tem como os primeiros anos de vida de maior significado, as vivências mais importantes, de nutrição, de afeto, de colo. Né? Então, esse tônus afetivo, tônus motor, que vai sendo desenvolvido junto ao seio, no aconchego, que vai desenvolver no adulto uma capacidade de dar e receber afeto, de dar e receber acolhida. E assim, nós estamos trabalhando cada uma dessas linhas, a sexualidade como a redescoberta do corpo como fonte de prazer, a sexualidade no seu sentido mais amplo, do prazer de viver, né? Até o seu sentido mais específico, que é a possibilidade de expressar o prazer sensual também. As vivências, então, mais significativas nos primeiros anos de vida é o colo, o contato, a carícia. Essa palavra carícia é bastante
carícia no sentido da restauração da autoimagem, da autoestima, a carícia como a devolução do nosso continente, né, da pele como um continente que nos sustenta, que sustenta toda a nossa identidade. A linha da criatividade, que está respaldada nos primeiros anos de vida, na liberdade de expressão, ela vai aparecer no adulto não só com as aptidões artísticas, as habilidades para as artes, mas para essa grande forma do viver criativo, né, da arte de viver melhor. A coragem de inovar, de expressar, de sentir, de se emocionar, de se colocar transparente nas suas emoções. E, finalmente, a linha da transcendência, que é essa linha que nos faz saber partes da totalidade. Então, por exemplo, essa campanha do cigarro agora, né? Isso é um produto da nossa desvinculação, porque muitos de nós pensam que o ar é particular, chegando até a fumar do lado de fora. Né? Então, fumo do lado de fora, porque do lado de dentro é como se essa desvinculação total de pertencer ao universo, como uma partícula desse universo. Então, a linha da transcendência, ela está lá atrás, na infância, vai sendo cuidada, o embrião para desenvolver um adulto capaz de se colocar no lugar do outro, não só de forma empática, mas de se saber que um é o outro, que pode ser assim, né? Essa capacidade de fusão, nas vivências da respiração, da harmonia, da saciedade. Então, o bebê que se alimenta, que se sente satisfeito, pleno, a vivência maior de transcendência é a vivência de plenitude. Bom, eu vou falando, se alguém quer perguntar aí, me dá um sinalzinho, porque senão eu vou falando. Morte, onde entra? Transcendência e morte, morte e renascimento. Então, em cada linha de vivência, né, podemos estar pensando na morte diária. Agora, a passagem, o grande medo de perder a identidade, que é o projeto que eu vou falar, né, sobre o Minotauro, se situa na linha da transcendência. Como que é o método, então? O método é sinestésico. É um método que prioriza o movimento. Então, a palavra bio, que significa vida, e dança é um nome poético de movimento. Né? Então, nós priorizamos o movimento, a vivência, não apenas no sentido da experimentação, mas das sensações corporais. Primeiro eu experimento, primeiro eu sinto e depois tomo nota. Né? Então, o processo ele vai. Dizemos que alguém aprendeu alguma coisa quando ela passou pela visceralidade, quando ela compreendeu no corpo, nas vísceras, que ela compreendeu no movimento e também uma compreensão no nível cognitivo. Então, a aprendizagem se dá nesses 3 níveis. Às vezes a gente tem informação ou conhecimento, mas ainda não tem uma ação. Né? Então, a aprendizagem se caracteriza por uma ação integrada entre o pensar, a sensação, o sentimento, a sensibilidade e as ações. Dentro do método, nós vamos utilizar a música e o movimento, que são tanto a música quanto o movimento profundamente selecionados. E eles são diferenciados e canalizados para produzir sensações, emoções, sentimentos e ações geradoras de vida. Então, a biodança se sustenta no princípio maior, que é o princípio biocêntrico. Então, não nos interessa apenas a nossa vida, né, humana, mas toda a forma de vida no planeta. Então, o que deriva numa preocupação social e ecológica, ambiental. Então, a gente já começa a ver o planeta como parte do nosso objeto de estudo. Os objetivos da biodança: reforçar a unidade do organismo, a integração afetivo-motora, quer dizer, sentir e agir, pensar e agir de maneira integrada, coerente, desenvolver os vínculos de cada um consigo mesmo, de ter uma flexibilidade, elasticidade das artérias, elasticidade dos músculos. Então, toda a expressão somática, ela vai sendo trabalhada com os movimentos dos exercícios. Também a integração da autoimagem, da autoestima, no sentido da restauração. O vínculo com o semelhante, a primeira coisa é perder o medo de olhar nos olhos.
E muitas pessoas se emocionam muito quando olham nos olhos. E é um sinal de que a gente está vivo. Então, eu estou aqui na frente, tem a felicidade de estar vendo as pessoas, e aí o vendo estão me fazendo compreender ou não, e estabelecendo um vínculo, uma proximidade, e nos colocando no mesmo lugar de humanos que somos. E esse vínculo, então, com o semelhante, e todo o trabalho da biodança, ele vai sendo progressivo. Quer dizer, um exercício que facilite o outro. Por exemplo, vamos desenvolver uma categoria de movimento que é a fluidez. A continuidade do movimento, a leveza, a tonicidade do movimento, isso como uma forma de favorecer o encontro. Então, quando alguém encontra e toca, dá a mão, não existe um incômodo ou um gesto agressivo, porque todo o seu movimento foi sendo preparado para que você possa tocar. Da mesma maneira, olhar. As rodas de olhar são exercícios que a gente introduz, mas depois de algumas aulas, no início trabalhamos bastante a vitalidade, que é o convite à alegria, à leveza, ao deslocamento, a imprimir um ritmo. Um conceito fundamental dentro da vitalidade é a autorregulação, que é simplesmente descansar quando está cansado e quando tem energia, produzir, trabalhar, movimentar. E são gestos muito simples, mas que nos convidam a essa aproximação. Porque muitas vezes, pelo estilo de vida, a gente está distanciando e perdendo a noção de cada um de si mesmo. Então, o vínculo com o semelhante e depois o vínculo com a totalidade, que é sentir a sua lágrima salgada e saber que o mar está aí, né? Que somos um mesmo. Ou de poder perceber essa cumplicidade entre o ar e o pulmão, entre o pulmão e o ar. Cada vez mais entrar nessa possibilidade da transcendência, de sair do meu mundo tão particular e tão próprio e me estender até um espaço maior. E aí, então, os meus objetivos é a expressão dos potenciais nesses 5 canais que eu falei aqui em cima. A nível individual, a gente vai encontrar como resultado uma harmonia motora, um equilíbrio entre a ativação simpática e parasimpática. Logo, eu, por exemplo, estou aqui, né, falando pela primeira vez nesse grupo. Então, isso me seca um pouco a boca. Mas se tem uma sensação de harmonização, logo eu vou restabelecer. Né? Eu não posso ficar até o final da palestra com a boca seca. Significa que estou muito precária na minha regulação interna. Então, frente a um estímulo novo, uma situação nova, é natural que o seu organismo responda assim. Agora, tem que restabelecer o homeostase bem rapidamente. Então, a gente vai trabalhando com esses aspectos. E a aula, que nós chamamos de aula, né, ou a sessão, ou o encontro de biodança, ele tem uma parte verbal, onde colocamos a teoria e as pessoas também fazem colocações pessoais. Não se analisa as misérias, mas o que você tem de potencial para ser desenvolvido. E nessa parte verbal também vamos tratando um princípio que é da reculturação, uma cultura a favor da vida. Então, cada pessoa vai se perguntar quais são as atitudes que eu tenho diariamente que estão tirando vida de mim. E ao analisar essas questões, começa então a ter uma nova postura frente à vida. Eu falei do cigarro, por exemplo, alguns hábitos, atitudes, comportamentos que não geram vida e que às vezes a pessoa não se dá conta disso. Né? Então a gente vai trabalhando com um processo de mudança a partir de uma necessidade interna. Muitas pessoas chegam encaminhadas pelos médicos ou pelos terapeutas e então não tem ainda uma vontade muito forte de mudar, mas já ouviu uma indicação e procura um acompanhamento. Então aí nós vamos trabalhar nesse sentido, desenvolver essa harmonia, também do ponto de vista neuroendócrino, trabalhando com hormônios, com neurotransmissores, com situações favoráveis dentro de cada linha de vivência. E a música é o grande facilitador. Então nós temos
um tripé que é a música, o movimento, a consigna. A consigna é a informação, a indicação. Por que eu estou fazendo esse movimento? Para que ele serve? Onde ele vai me levar? Qual que é o benefício disso? E algumas pessoas precisam compreender por que fazem as coisas. Outras não. De qualquer maneira, faz parte do método essa explicação sobre o exercício. A transformação do sistema de repressão, quer dizer, tudo aquilo que nos distancia da saúde, da vitalidade, da vida, e aproximar mais uma abertura existencial. A coragem de assumir aquilo que você precisa. E a nível de grupo, o compromisso e a ação social vai cada vez mais crescer. Muitos dos facilitadores de biodança, eles vêm dos grupos regulares. Né? E agora, hoje, por exemplo, é uma iniciativa de abrir um pouco essa conversa para que novas pessoas possam estar se interessando ou conhecendo. Porque a biodança, de alguma forma, ela é bastante desconhecida. É muito nova, né? Uma abordagem que tem 40 anos apenas. Em Belo Horizonte tem 25. E não tem um marketing, não tem uma divulgação assim para se fazer muito conhecida. Então, de criar possibilidade de informar também. E surgiu nós temos uma abordagem que nasceu, então, depois que a biodança já era uma realidade, com vários grupos, com trabalhos grandes, em vários segmentos. Nós vimos que algumas situações elas ficavam aí, como núcleos de conflitos bem duros. Né? Então, o projeto Minotauro nasceu de uma necessidade de trabalhar essas questões que ficavam mais enraizadas, vamos dizer assim. Então, enquanto a biodança vai trabalhar no desenvolvimento do nosso potencial, para a alegria, para a felicidade. Né? O Toro, que é o criador da biodança, ele é chileno, morou muitos anos no Brasil, os últimos 8 anos ele passou na Itália e agora retornou ao Chile. Faz um ano que ele está lá no Chile. Tem escola de biodança em vários lugares do mundo e o projeto Minotauro é mais recente, é 88 mais ou menos. 88 foi editado o livro, esse foi editado pela Vozes, nesse momento a edição esgotada, mas se alguém se interessa por ele, a gente está autorizado a fazer cópia, já que está esgotado, né? Quanto que é? Quanto que é a cópia? Quanto custa? A cópia que você falou que pode fazer? Deve dar uns R$6, mais ou menos. Não se cobra direitos autorais. A segunda edição vai sair agora, está sendo editada em italiano, e vai ser feita uma revisão também desse aqui. Como é que a gente consegue as cópias? Então, se você quiser já, pode depois no finalzinho pedir a Nilce para anotar, passar e pegar. E em outubro vai estar saindo a outra edição, já revisada. Italiano. Porque o Rolando, ele fez vários livros de poesia, editou vários livros de poesia. E a teoria da biodança sai agora, sai, mas vai sair em italiano também. Por quê? Porque a Itália recebeu super bem a biodança, embora a biodança tenha muitos anos no Brasil, aqui a gente está muito lento no processo, sabe? De divulgação. Então, daqui a pouco vai ver o preço que a gente vai pagar, vai sair primeiro em italiano, depois vamos traduzir para cá. Mas temos todos os livros, as apostilas do curso, que também estão à venda, se alguém se interessar, é um material que está bem interessante e podem ter noção e notícia, né? Da biodança. Bom. Então, aí vai estar o tema do projeto Minotauro, então. Tem aqui alguma pergunta, gente? Bom, então a biodança surgiu primeiro e nós vimos a necessidade de trabalhar aqueles núcleos que ficavam mais fortes. E o Rolando costuma dizer que a biodança, como ela é desenvolvida, é uma ação mais educativa, né? Terapêutica também, mas mais no sentido da prevenção e da sanação dos problemas. E o projeto Minotauro é um ato cirúrgico.
como você vai extirpar um tumor, porque o trabalho é mais intenso. Ele acontece em finais de semana, em grupos intensivos, né? E a metodologia, fala um pouquinho da metodologia. Tem que ter feito algum curso de biodança para participar desse projeto? Ou pode entrar direto? Na formação, até hoje, só se forma no Minotauro os facilitadores de biodança. Então agora a gente está fazendo uma revisão deste. E eu comecei pelo conselho por quê? Porque nós temos outra bagagem que nos permite compreender mais rapidamente essa abordagem. Então, nós vamos estar introduzindo na formação do Minotauro alguns módulos que você vai se situar em relação à metodologia da biodança, o estudo de como aplicar a biodança e depois, particularmente, a metodologia do projeto, porque elas são diferentes. Então, a biodança ela vai trabalhar no geral do grupo, também isso é um dado interessante, e o projeto ele particulariza, embora seja um trabalho de grupo, o grupo é de fundamental importância como continente afetivo. O que é continente? O lugar da acolhida, né? O colo, o útero, vital, e ali se gesta um novo jeito de viver. Então, o grupo é de fundamental importância. A biodança é um trabalho de grupo, embora a nossa visão de mundo, né, ela está pautada no princípio biocêntrico, com grande influência, por exemplo, no meu atendimento individual já. Né? Então, a forma de lidar, mesmo no atendimento individual, no trato com as pessoas, de uma maneira geral, na minha vida, eu fui assimilando os conceitos e a forma de viver. Então, mas agora a gente está experimentando essa possibilidade. A minha primeira turma, eu sou diretora da escola de Minas, né? Formei 7 grupos de facilitadores de biodança. Estou na minha 5ª turma de formação de projeto Minotauro. Então, vem gente de vários lugares do Brasil e fora do Brasil também, né? Fazer a formação aqui. A formação em Minotauro nós temos em 2 lugares. Em Buenos Aires, que é feito com o doutor e o Raul Terren, e aqui em Minas, no Brasil, em Minas, comigo e o Rolando. Né? Então a gente está agora na nossa 6ª turma de formação. E pela primeira vez estamos experimentando essa forma de abrir um pouco. Né? Então a gente acaba fazendo esses grupos mais fechados mesmo, né? Para preservar, ou até que se fique bem experimentado. E agora, depois de muitos anos de experimentação, com resultados muito excelentes, vamos fazer o primeiro grupo assim, onde você vai fazer Estou pensando. Em 18 meses, um conhecimento geral da biodança, o básico, e uma especialização, porque o projeto Minotauro é uma especialização dentro da biodança. Não. Ele é a nível de pós-graduação, mas não está conhecido. Bom, então vamos voltar aqui para eu me... a dinâmica, trabalhamos com músicas muito específicas, como eu já falei, a partir do estudo do movimento das pessoas e dos protocolos. Então a gente tem vários instrumentos de diagnóstico, né, que o estudante ou o participante do grupo vai preenchendo e a partir daí, dessa leitura, dessa informação que ele traz e do movimento, são prescritos desafios. Então, o projeto Minotauro está baseado no mito de Teseu, né? Saiu uma charge, uma revista bem interessante contando a lenda, eu preguei ali, depois não saiu, vocês podem olhar. Então, na lenda, o herói grego ele vai pelo labirinto, né? Que é o palácio de Quinos na Grécia, e se perde. E todo ano é mandado, todo mundo já deve conhecer a lenda, vou repassar rapidamente para situar. Né? Então, todo ano são mandados 7 jovens, 7 rapazes, 7
devora. Então vem o herói, e ajudado por Ariadne, pega o fio condutor, então ele vai ao labirinto e na lenda ele mata o Minotauro. No nosso caso, a gente pega esse mito e traz para uma vivência atual, né, uma atualização dos nossos medos, dos nossos receios. O labirinto simboliza a nossa caminhada pela vida, a nossa trajetória existencial, e que se ela é bem sucedida, então temos saúde, alegria, bem-estar, todas as linhas de vivência são desenvolvidas. Ou então entramos pelas portas do abismo, do caos e da morte. Né? Então, na periferia do labirinto, podemos também encontrar as doenças, né? As expressões doentias, da nossa energia vital que não foi bem canalizada. Então, no projeto Minotauro, nós vamos trabalhar com desafios que são provas, que são exercícios, que são movimentos, que vai favorecer a cada pessoa a assumir a responsabilidade pela sua vida, né, pela sua trajetória existencial. Então, a gente vai partir da análise dos medos. O grande medo é o medo de perder a identidade. Então, vamos utilizar esse recurso aqui. Um medo central, o medo de não ser, de se perder, de não ser si mesmo. E deste medo maior, que é também o medo da morte, vão derivar outros medos menores. O medo de amar, que tem como base a linha da vitalidade, da afetividade e da sexualidade. Então, dentro do medo de amar, nós vamos encontrar o medo do abandono, o medo do sexo oposto, o medo do diferente, uma infinidade de medos menores que vão derivando desse grande medo. Eu tinha aqui, me usa uma árvore, se a gente começar. Então, esse é um dos instrumentos de diagnóstico. E daqui a pouco eu vou passar para vocês preencher. Não precisa pôr nome. Quem puder colaborar, estou também aproveitar fazendo uma pesquisa. Sexo e idade. E depois preenche aqui, assinalando com X, os medos que vocês experimentam. E eu vou recolher e é anônimo. Tá? Então, eu estava falando do medo de amar. Então, aqui tem uma série de medos que a gente vai marcando. Como que a gente faz, então, a leitura? A rede dos medos, elas são intrincadas. Né? Todos os medos têm relação entre todos. E a partir dessa leitura aqui, de mais alguns outros instrumentos diagnósticos e do movimento, cada pessoa é convidada a fazer um exercício muito específico para entrar no inferno, no mundo do caos e da morte e renascer numa nova possibilidade. Então, você olha o conflito e ultrapassa. Né? E os efeitos são muito fortes e significativos e duradouros. Então, depois a gente também tem um acompanhamento que de novo, está no grupo regular de biodança. Então, o medo de sentir prazer, o medo do sexo oposto, o medo da impotência, de tomar iniciativa no ato sexual, da entrega, da rejeição amorosa, de expressar o amor e uma infinidade de outros medos. Depois, nós vamos ver o medo de viver. O medo de viver está relacionado ao medo de crescer, de ser autônomo. Né? Então, recordando o conceito de autonomia, que é viver em relação, interação com o todo. Então, um sistema, dentro do sistema maior, essa é a visão da biodança. Então, mesmo que seja um organismo, uma pessoa que adoece do rim, ou do fígado, ou de qualquer órgão, ela adoeceu, né? Todo o sistema está comprometido. E assim também, um membro doente num grupo influencia, interfere, haja visto como anda o nosso planeta nesse instante, né? Eu li outro dia um ano, 100 anos de psicoterapia e o mundo cada vez pior. Esse é o título do livro do Rio. Né? E que é uma dor muito grande ver a nossa impotência frente, e a nossa potência também, né? Temos feito coisas também. Então, esse instante de estar cada vez mais assumindo a responsabilidade também dos processos sociais que nos cabem. Então, o medo de viver tem relação com essa audácia existencial, com a coragem de crescer, de caminhar, de evoluir,
identificar, enquanto a biodança trabalha o potencial, o projeto vai trabalhar a partir de um sintoma, que nesse caso são os medos. Né? E o Touro pensou 4 grandes medos. O medo de amar, que vai derivar muitos outros, o medo de viver, por exemplo, de perder a autonomia, do êxito, do triunfo, da autodestrutividade, da agressão dos outros, da desqualificação, da rejeição, da pobreza, de crescer, ser autônomo, de movimentar livremente. Depois, o medo de expressar, que vai derivar o medo de expressar as emoções. Às vezes você olha e não sabe o que se passa. A pessoa se põe muito protegida. Né? Então, de expressar a raiva, a tristeza, a alegria, o amor, de poder dizer sim quando é sim, de dizer não quando é não, essa capacidade de pôr limite. Muitas pessoas marcam esse medo, né, de pôr limite. A agressão externa, de assumir o que se precisa na vida, os seus desejos, as suas necessidades. Então, o medo de expressar por meios poéticos, pela pintura, pelo desenho, pela cerâmica, o medo das artes plásticas, vamos dizer assim. Né? E agora está aparecendo também o medo das máquinas, que é aquilo que não se pode controlar, né? O medo de um som diferente, do computador, o medo do diferente. Né? E entrar na linha da expressividade é essa nossa capacidade de abertura para o novo, com um juízo crítico, mas não se limitar a uma crítica muito severa que te impossibilita de conhecer. Né? E, finalmente, o medo primordial. O medo primordial está ligado à linha da transcendência e pode derivar em medos menores, por exemplo, o medo primitivo, do selvagem, de animais, as fobias em relação aos animais, o medo do caos, o medo da loucura, o medo de insetos, o medo de perder a oportunidade de viver, o medo de perder tempo. O medo do êxtase, o medo da fusão, o medo da dissolução, o medo da entrega. Então, por exemplo, a gente pode pegar esse medo da entrega, ele pode estar ligado aqui em cima, com o medo de amar, do orgasmo, né, da entrega ao orgasmo. Aqui, com o medo da desqualificação, da rejeição. Então, os medos todos eles estão interligados. Bom, eu gostaria de passar essa folhinha. Tem aí? Então, aguardo mais. Então, essa árvore, e aí vou derivando, é uma árvore mesmo, né, com muitos galhos, e no trabalho progressivo, compreendendo que o grande medo é esse aqui, o medo de perder a identidade, nós vamos trabalhando de fora para dentro, os medos menores, até chegar no medo maior. Por exemplo, o medo de movimentar-se livremente, que pode ser desde o medo da pessoa que quer viajar e não pode sair de casa. E aí pode estar ligado ao medo da convivência, ao medo do desconhecido, do diferente. Então, fico aí, chega no lugar, fica paradinho, não pode deslocar. Então, os medos eles são todos interligados. E na metodologia, a gente vai estabelecer, então, essa relação entre eles. Como aspectos fundamentais, eu quero ressaltar, então, a importância do grupo, que é esse continente afetivo, o lugar da experimentação. Esse primeiro núcleo afetivo foi a família, que nem sempre nos deu condição de crescermos saudáveis, de desenvolver todo o nosso potencial, mas a cada instante a gente tem uma nova oportunidade. Então tem os potenciais tardios também, né? Não só aqueles tão fundamentais nos primeiros anos de vida, mas a todo instante novas possibilidades estão sendo geradas. Então, o grupo vai funcionar como esse lugar de acolhida, de aceitação, de experimentação. Tem limite. Nesse projeto eu trabalho com 22. Um mínimo de 12 e um máximo de 22.
chamar de treinamento, justamente, né? E os trabalhos acontecem lá. Mas fica lá no final de semana ou pode ir e voltar? Não, quando o trabalho é vivencial, fica lá. Quando o trabalho é... também isso é importante, né? Quando o trabalho é teórico e prático, porque cada pessoa vai estudar e aplicar, né? Para se ver experimentando e desenvolvendo a habilidade. Então, é aqui em Belo Horizonte. Então, desses 18 módulos, 6 são lá, os outros são aqui. Perguntinha-chave, quanto que fica isso por mês? Quanto custa Por mês. a formação? Tá, R$215 Por mês. por mês. Tem alguma bolsa sobre crédito cativo? Aceita cartão de cliente? Olha, nós não temos patrocinadores para financiar o trabalho, né? Podia ser um trabalho de pesquisa, se alguém tem até essa notícia, a gente pode estar estudando isso. Nós não podemos financiar nesse momento. Então, não tem bolsa por isso. A formação é o mínimo de 18. Mas esses 215 não tem aumento, não. Igual a faculdade. Eles querem. Todo mês aumenta. Não, eu coloquei no folder, depois que eu receber em casa, né, o folder, se houver mudança significativa na economia, nossa, né, então com certeza vai ser repassado, senão vai ficar estável, tá? E um dos módulos, quando vem rolando, vai ter mais $95 de taxa extra. Porque os honorários têm que ser pagos em dólar, mas já está previsto. Só que aí, E eles na têm época, quantos? em 2 módulos. Então seriam 2 encontros? Rolando? São 2 módulos. E os demais estarei fazendo eu mesma. Bom, mais perguntas? Eu gostaria. Aonde que você encaixa o medo da morte ali? Ele está no da identidade ou em um dos 4? O medo da morte está aqui, ó. No primordial? Aqui no meio do primordial estão as forças da natureza, o desconhecido, o caos, a loucura, a morte. Bom, então vou passar a folhinha. Eu queria fazer você falou assim na questão da nomeação, né, de ser biodança, né? Sim. E da dança ser ter nomeado como dança como uma expressão corporal, né? Uma extensão da expressão corporal, né? Uma expressão existencial. Existencial, poética, por isso que entrou essa nomeação, né? Sim. E, quer dizer, eu vim para cá com a minha noção de dança, né? Com o que eu penso sobre dança, né? Sim. E quando eu me deparei, né, com a sua palestra, eu vi que era uma outra noção, né? Então eu queria que você falasse um pouco de como que é essa vivência em si, né? Você falou que é separado o curso, né? São vivências e tem também a parte teórica, né? Eu queria que você falasse um pouco mais dessas vivências, como que seria essas vivências? As vivências são movimentos facilitados pela música, que no primeiro momento pode ser de percepção sensível do corpo. Então, onde está o encoraçamento, né? Então a gente pode pensar nos anéis decorados, no raiz, e como dissolver isso de uma maneira suave, não quebrando, não rompendo, plasticamente transformando. Então exercícios que vão trabalhar o segmento, todos, por exemplo, categorias de movimento, elasticidade, fluidez. As palavras já vão dizendo um pouco, né? De ter um corpo elástico, capaz de encolher, esticar, né? Tem essa propriedade elástica da fibra muscular. A elasticidade das artérias. Então, por exemplo, um dos índices da vitalidade é ver como é que anda a elasticidade das nossas artérias. Como que o corpo está envelhecendo e quais são os movimentos que a gente está deixando de fazer, né? As articulações endurecendo. Então, são índices que a vitalidade está rebaixando. Né? Exercícios de uma roda de olhar, por exemplo. Então, eu sei de mim na presença da outra pessoa. E a cada vez que eu encontro o olhar de alguém, eu confirmo a minha existência. Então, trabalhamos muito com o exercício de olhar. Nada mecânico. A linha da afetividade é a linha de base, né, na biodança. Então, é um método relacional. Uma pessoa em interação com a
somar, por exemplo, na linha da criatividade. A expressão através da voz, a criação de poemas, são todos exercícios progressivos. Então alguém pode achar que não pode escrever um poema. E começa a escrever, e tem uns poetas, depois dos cursos, né? Então, outro dia passou na televisão um facilitador de biodança, que ele é um padre lá de Santa Maria. Ele se transformou num escultor, e agora está conhecido nacionalmente, através da expressão em argila. Começou com uma expressão simples e deixou nascer o artista que tinha dentro dele. Não sei se atendeu assim. Respondeu. Então a gente vai pensar em dança num movimento que tem sentido. Os 5 sentidos, o 6º sentido, a percepção sensível. Então essa é a atenção, é o nome poético do movimento. Uma pergunta? Em relação à biodança com psicologia, tá como? Tem que ser psicólogo, não precisa ser, você chama de facilitador em vez de terapeuta? Não precisa ser psicólogo, não. A formação do profissional de biodança é uma formação de 3 anos e a visão global, né, a visão dentro do princípio biocêntrico, assim, onde a vida é o nosso referencial máximo. E eu, por acaso, sou psicóloga, né? Mas temos médicos, enfermeiros. Uma pessoa que tem 2º grau pode fazer? Eventualmente. Quando tem condições humanas muito... as categorias de movimento todas trabalhadas, tem uma percepção intelectual. Uma dançarina, como dançarina. Não, independente do que a pessoa faz na vida. Independente, pode ser uma dona de casa, inclusive. Não tem importância, desde que ela tenha hábito de estudo, tenha vontade de investigar e estuda mesmo, né? Não é só fantasia de estudo. Uma pessoa que estuda, que tem qualidades humanas bem desenvolvidas já, que esse é um dos principais fatores do facilitador de biodança. Ele precisa de ter sustentação afetiva, consistência. E consistência teórica e intelectual também. Né? Mas isso é mais fácil de ensinar, inclusive. Né? Ensinar alguém a estudar é muito fácil. Então, criar uma condição de uma pessoa que está integrada, inteira, que tem uma coerência afetiva especial, assim. Então, às vezes aparece alguma pessoa e a gente... É raro acontecer isso. De uma maneira geral, todos os facilitadores têm um nível superior. Mas e aí como é que fica a profissionalização desse campo? Ela fica como, por exemplo, médico, ele vai usar como complemento de medicina, e para largar a medicina e virar facilitador. Tá, então, Eu achei interessante que eu também sou terapeuta e eu já fiz, né? Biodança com você. Eu acho que as pessoas estão prendendo um pouquinho essa situação na dança como uma forma acadêmica de dança. E não é bem isso, é como você falou, o movimento. É uma coisa per se, né? Por si mesma. Eu achei muito interessante, porque quando eu comecei a fazer biodança, eu também pensava nesse sentido. E o que ela está querendo dizer é que é um movimento, um trabalho em si mesmo. Então você não precisa ser especificamente um derivado, como se fosse um psicólogo ou um médico. A própria biodança é uma matéria em si mesma e muito interessante. Então eu não vejo necessidade de todo esse formalismo, nem como dança, né, nem ser um dançarino profissional, nem precisa ser um psicólogo especificamente, como se fosse assim, uma continuação. É interessante porque tem muito a ver. Eu entendo o que ela quer dizer, porque ela fala o seguinte: uma pessoa que tenha um curso superior, principalmente em humanas, vai compreender talvez com muito mais facilidade que uma pessoa que não tenha um nível dentro dessa área. Mas não é impossível, como você mesmo falou, as pessoas são tão sensíveis que elas conseguem perceber sem ter um academicismo a respeito. Eu achei muito bom, e quando eu fiz eu ainda era estudante, né, eu estava no 1º ano de faculdade, foi uma coisa muito importante, eu achei um trabalho excelente. E independia exatamente dessa questão do conhecimento. Às vezes a gente vai ter profissionais da engenharia, por exemplo, mas que já tem outros trabalhos, outra percepção que favorece a compreensão, né, do método. Agora eu estou como psicóloga, eu tenho vários psicólogos no meu grupo. Eu acho que até pela minha formação anterior, né, acaba convidando, né? Então, mas assim, às vezes ela tem dificuldade de compreender, porque às vezes é muito difícil, gente, sair de um ponto de vista que a gente está acostumado, né?
do lugar e olhar de outro ângulo. Às vezes é muito difícil mesmo. E às vezes não. Por isso eu falei no início dessa abertura existencial. Né? E também passa por outras questões de campo de trabalho, mas do ponto de vista da capacitação, não precisa. Agora eu estava vendo questão de profissionalização, saindo um pouco disso, em relação profissional. O psicólogo, ele cobra tanto, ele tem um piso salarial, ele tem isso aqui, é uma categoria reconhecida. Sim. Como é que o terapeuta facilitador de biodança? Facilitador de Ele biodança? cobra pelo serviço dele. Sim. Logicamente, a sociedade vai ter uma cobrança em cima dele. Claro. O profissional de biodança está ligado a uma fundação que tem sede em Londres, que é a International Biocentric Foundation. Então, todas as pessoas da biodança do mundo inteiro estão registradas nessa fundação. Isso aí interfere, por exemplo, assim, o Conselho Regional de Psicologia não fica em cima de vocês, dizendo que vocês estão fazendo terapia sem licença, não? Não. Em 76, quando a biodança começou no Brasil, teve aqui em Curitiba, em alguns estados, né, um movimento dos conselhos, que nós fomos responder a todos. E aí eu trouxe toda a documentação, toda a forma, porque a biodança não é exclusiva nem da educação, nem da psicologia, nem da medicina. Né? Ela tem uma visão mais ampla do homem e uma forma de tratar também. Então ela não está limitada, não é psicodança, antigamente se chamava psicodança. Né? No início chamava psicodança. No livro do Roberto chama psicodança. Do Roberto Crema? Psicodança. É nacional. Quando o Roberto começou, né, naquela época lá de 74, 75, 76, por aí, chamava psicodança. E a gente ainda tinha uma visão mais psique, né, mais limitada. E agora é bios, é mais abrangente. Assim, não só a visão, o princípio não é antropocêntrico, o princípio é biocêntrico. Né? Então, a psicodança deixou de existir. Assim, podemos dizer a psicodança como uma parte bem clínica ligada à psicoterapia. Né? Mas ampliou muito. E o projeto Minotauro, você vê, ele sai aí como uma... Eu acho que se nós, terapeutas, psicólogos, trabalharmos com o projeto Minotauro, a gente vai ampliar muito o nosso campo de trabalho. Então, isso aqui é uma ideia que eu demorei a vender na fundação, né? De abrir, porque como todos os segmentos têm as suas restrições, nós também temos as nossas. Né? Então, essa ideia, quem é que pode fazer isso? Né? Como é uma formação longa, demorada, então, de muito preparo. Agora estamos nessa fase dessa experimentação. Bom, então, antes de mais perguntas, eu vou passar esse papelzinho. Queria que vocês respondessem para mim, marcando um X. Nessa folha aqui, porque é o protocolo que eu uso para os meus grupos regulares, tem 4 colunas, você pode marcar na primeira. Significa que é a primeira vez que você marca isso aqui. Pelo menos, né, neste contexto. Pode levar uma cópia para casa? Para dar uma olhada? Eu não tenho copa para dar, mas quando você pegar o livro, no livro tem. Tá? A formação em biodança. A formação para você se tornar... Minotauro. Por quê? Vai ter uma introdução, né, geral sobre o método da biodança e uma particularização na abordagem do projeto. Estava perguntando, vamos ver se é isso mesmo, né? Como se aplica a biodança à clínica? Por exemplo, um cliente de terapia individual, né? Como que ele vai usar a biodança? Primeiro, a sua visão dele já vai mudar. Né? Mesmo que tenha um diagnóstico, um rótulo, independente de qualquer coisa, aí tem um ser humano que a gente está olhando para ele com esse olhar da necessidade de desenvolver as 5 linhas de vivência. Ou seja, vitalidade, afetividade, criatividade, sexualidade e transcendência. Depois, se você tem um grupo,
pode encaminhar para o seu próprio grupo. Se não, encaminha para um auxiliar, né, para um profissional. Eu recebo muitas pessoas. Eu apresentei no CIP-SEAP, no início do ano, um caso, chamado caso Hugo, vai sair publicado, um paciente psicológico que faz acompanhamento com vários profissionais, né, com psicanalista, com psicopedagogo, com psiquiatra, que também faz biodança. Então, os progressos foram muito grandes em um tempo muito pequeno. Então, a gente está, quando sai uma revista, a gente apresentou no CIP. Então, às vezes, ou pessoas estão com dificuldade, a terapia está errada, né? E às vezes precisam de um movimento pequeno e já adianta muito o processo, ajuda muito. Como é que é isso? Como tem que marcar o mesmo no terceiro quarto? Tá. Dependendo do nível? Tá, então é assim, ó. Isso aqui tem 1, 2, 3, 4. Pode esquecer, marcar só no primeiro, tá? Porque isso aqui é uma variação que eu faço periódica. Marcar um X. Tá? Marca um X. Naqueles medos que você experimenta. O medo, ele pode ser um medo aprendido, né? Cultural. E pode ser um medo ligado ao nosso instinto de sobrevivência. Nesse caso aí, nós estamos falando dos medos aprendidos. Que são muitos. E também, gente, o medo, ele tem variações, né? Que pode ser pânico, pode ser medo mesmo. E que pode ser um receio apenas. Não importa a intensidade. Se você sente, assinar. Eu tenho pouco. São dessas duas. Não específico. Dá atenção, cuidar da visão. Agora o grupo aqui dá também a possibilidade da inserção no mundo. Sim. Muitas muitos exercícios, vamos dizer. Muitos exercícios. Outros não, porque eles precisam do grupo. Lúcia, De movimentar, de sair do lugar, de viajar, de não ficar, um exemplo clássico, gente de apartamento, chega no sítio e fica dentro da sala da casa, não sai. Quer dizer, vão explorar o espaço, vão conhecer outros lugares, e aí que pode derivar desde uma coisa pequena, assim como ficar dentro de uma sala no sítio, até visão, pensamento, conhecimento, né? Abertura. Então aí nesse caso, falando mesmo especificamente, isso. E tem vários aí. Já é outro medo. Faltou uma linha aí no meio. Nos medos de inferioridade tem vários. Pode assinar lá, se você experimenta algum. Social, racial. juntos praticarmos como um documento desse? Um vai marcar numa coluna, outro no outro. Marca na coluna e coluna. Mas, além da formação, continua os encontros regulares, né? Continua os Mesmo encontros sem regulares. fazer formação. Uma boa lembrança essa. Daí, depois, quando terminarem, eu vou falar de novo isso para que todos possam acompanhar, né? Mas os encontros são toda terça-feira, de 7h30 às 9h30. Augusto Lima, um X3. Depois eu converso. Reação mesmo, Sim. porque se é aquilo que você está sentindo naquele momento, vai ter uma variação. Isso. Né? Qual que é essa? Porque na hora que você vê assim, todos aqueles que você já sentiu, mas tem uns que você já sentiu, mas você já deixou de sentir também. Então você vai marcar. Como é que é isso? Como é que isso é colocado? Como é que essa proposta de fazer essa avaliação ela é colocada? Como é que é seu nome? Maria Tereza. Gente, a Maria Tereza perguntando, todo mundo ouviu, né? Não. Como que é colocada a proposta na hora de marcar a árvore? E se o medo pode ser situacional ou circunstancial também, né? E relativo. Então, por isso tem 3 avaliações. Esse é o processo de desenvolvimento pessoal, não a formação. Então, a pessoa participa do primeiro módulo, marca na primeira coluna.
2 meses depois, ela faz o segundo. São 4 módulos, tá? Ela faz o segundo módulo. E aí, ela vai marcar na segunda coluna. Tem alguns meses eles vão permanecer. Outros vão perder a força, a intensidade. Né? Então, teve gente que falou, não, vou marcar tudo. Né? Eles marcam muitos meses no início. Mesmo. Sim. Então, apareceu aí, né? E é claro que o medo também tem intensidade. Às vezes é muito intenso, às vezes mais fraco. E tudo isso nós vamos estar delineando na entrevista. Tem um roteiro para a entrevista, que eu vou associar a essa árvore, vou associar alguns critérios de identidade saudável, vou associar alguns desenhos do labirinto. Então, são várias formas de ir compondo uma visão da pessoa. Né? E além disso, o movimento. E aí, nessa entrevista, nós vamos juntos estar afinando. Eu tenho trabalhado também qual que é a prioridade. Porque você marcou infinidade de meses, vamos supor, né? Então, qual que é a sua prioridade neste projeto de trabalho? Por onde nós vamos começar? Né? Como uma forma também de cada um ir assumindo a responsabilidade pelo seu processo de crescimento. De não só delegar ao terapeuta, ao facilitador, mas que a pessoa também possa estar assumindo essa... Por onde ela vai começar? Né? E aí eu vou olhando junto. Isso aqui nós vamos... às vezes a pessoa pode até mentir, o que não é muito conveniente se ela, assim, de caso pensado, vamos dizer assim, é difícil a pessoa mentir, porque ela foi mesmo com um propósito de mudança. Né? Então, se ela venceu essa primeira fronteira, que é a fronteira da mudança, eu quero sair desse lugar onde eu estou, quero mais viver assim, então não tem muito sentido para ela mesma mentir. Né? Às vezes ela enrola, agora tenho medo na hora de fazer desafio. Isso tem. Então você pergunta à pessoa, você quer fazer esse desafio? Para enfrentar o medo da pobreza, ou do ridículo, né? E a pessoa diz, então, e aí ela aceita o desafio e se experimenta. As mudanças são muito profundas e significativas. Bom, podemos recolher então? Pode ser um desconhecido para você, né? Não experimentou ainda. Né? Às vezes você pede um desenho, no consultório pede um desenho e a pessoa diz, não, eu não sei fazer, eu não sei desenhar. Não, eu estou vendo as suas aptidões artísticas, eu quero ver como você se expressa através das cores, por exemplo, e a pessoa se recusa. Né? Então são formas de externar uma dificuldade na linha da expressão. Mas quando começa a escrever, pode aparecer a poetisa que é guardada aí dentro. Leitura de cores, de formas, a psicologia trabalha em cima disso. As cores Para os instrumentos de diagnóstico, a gente quase nunca trabalha com cores, porque ela é tão relevante dentro do processo. Mas pode ser, eu às vezes associo ao que eu já sei da psicologia, né? Tratar também. É um dava mais que eu tenho essa pessoa. Dá informação. Aqui que eu pedi isso? Bom, eu tenho feito, passando essa árvore em grupos diferenciados, como esse é um grupo muito específico, né? Então, eu tenho vontade de conhecer o que se passa em relação aos medos nesta categoria. Tá? Então, por isso que eu falei no início, que é uma pesquisa que eu estou fazendo e pedir a colaboração se vocês pudessem marcar. Né? Então, agora, a Nilza vai passar recolhendo. Se alguém tem alguma pergunta dentro disso aí, eu vou responder. Bom, antes que você saia, eu vou dar informação sobre o curso. Então, você não vai receber em casa este folder. Tá? Ele está sendo com apoio do conselho. Aqui dentro tem todo o programa do curso, pagamento, data, tudo direitinho. E os nossos telefones. Quem for saindo e se interessar por outros contatos também pode pegar com a Nilza. Esse folder não está pronto ainda. Aqui é apenas um rascunho, né? Então, a gente está distribuindo o telefone num folder da escola, divulgando o curso de formação de facilitadores de violência. Bom? Eu vou ajudar o pessoal que está aqui, para todos os psicólogos, né? Escrito no
edição já, ele saiu em 98, sobre a metodologia de biodança. Se alguém tiver interesse, esse pode comprar aqui, custa R$ 35. Aceita cartão de crédito. Aceita o cheque envelopada. Ele foi feito em tiragens pequenas, 2 tiragens pequenas, então ele saiu um preço mais salgadinho. Mas é muito bom, tem toda a metodologia, se alguém se interessar em estudar, ler, tá? Bom, então era basicamente isso que eu queria falar para vocês. Se a gente quiser contactar direto com você, como é que faz? 226 8372. Maria Lúcia Pessoa. A escola de biodança funciona na Avenida Augusto de Lima, 407, sala 1110, no edifício imprensa, Calma. em frente à imprensa oficial. 1110? É. Augusto de Lima, 407, sala 1110. 226-372. Isso. Ah, pode distribuir. Pode. Ah, sim. Vamos sortear pelo número da folha. Para dar utilidade a esse número. Ah, podemos seguir. Podemos seguir no tempo. Quem não pôs o nome na lista de presença, vai ao menos no time. Então a gente vai passar a lista de presença para fazer sorteio, tá? Sorteio de quê? Todo mundo quer estar no sorteio? Vai começar a bancar o meu tempo. Vamos olhar os aspectos somáticos. O que aconteceu com a pessoa enquanto ela dança? Como está o corpo? Tem ficou vermelha, o batimento, né? De longe às vezes pode ver suor. Quais são as reações fisiológicas durante o desafio? Depois, a expressão da emoção, o choro, o riso, o rubor também, que é uma forma de expressar a emoção, os sonhos, você está analisando os sonhos. Então, todo um processo de avaliação, não só dos aspectos expressivos, somáticos, mas também no nível simbólico, vamos estar vendo sonhos, lembranças, como forma de estar caminhando com a avaliação do projeto. Alguém mais tem alguma pergunta? Me pediram para fazer uma pequena vivência, mas eu achei melhor não, porque não achei que era adequado nesse contexto. Então, eu tenho um grupo regular de biodança aqui na Avenida Augusto de Lima, 407, toda terça-feira, de 19h30 às 21h30. Se vocês quiserem fazer uma aula para também dançar, né? Entrar em contato com o movimento, com a abordagem, não vai ser um trabalho de projeto mental, é um trabalho de biodança, mas temos lá essa possibilidade. Qual o endereço? Está na folhinha amarela. Tá. Então, o endereço e telefone está nessa folhinha amarela, viu? A biodança vai trabalhar nos movimentos potenciais e o projeto Minotauro vai trabalhar os conflitos. Tá? Nesse projeto mental, quem entra nesse projeto, fica fazendo parte Quem faz a formação? Fica fazendo parte? Fica fazendo parte. Está também lá? Vai. Tem um número de registro. Me informaram que não tem um endereço aí. Quem tem interesse no endereço? Augusto de Lima, 407. Sala 1110. Eu vou estar fazendo agora, de 23 de setembro, um projeto Minotauro que vai estar trabalhando a fronteira dos medos de amar. Então, se alguém se interessa por fazer, pode se inscrever para mim também. Custa R$270, inclui hospedagem e alimentação. Não, esse é o curso de crescimento pessoal. Tá? Que vai começar agora em setembro. E essa configuração dele é qual? São 4 encontros, de 2 em 2 meses. Então agora a gente vai fazer um encontro na fronteira do mês de amar.
a vida não tem sentido, não tem vontade de viver. Né? Então, no esgotamento, então a enfermidade é o esgotamento. A sexualidade, a projeção essencial é o prazer de viver. A leveza, a alegria, o entusiasmo, que bom a vida, né? A sensação prazerosa. Em oposição ao prazer de viver, a vivência de opressão. Vocês viram aí, por exemplo, os medos da inferioridade, né? A pessoa se sente oprimida. Um dos desafios, por exemplo, é viver em intensidade essa opressão e buscar a liberação, a celebração da glória de viver, que para muitas pessoas já ficou longe. Né? A criatividade, a coragem de viver, a coragem de olhar para si mesmo e dizer, olha, eu preciso mudar nesse aspecto. Ou, não sei bem em qual direção, mas sinto que algo não vai bem dentro de mim. Não estou feliz, não estou alegre, meus olhos não brilham, não tem mais gosto. Então, a coragem de enfrentar a mudança. E, do ponto de vista da enfermidade, nós vamos ver todo o processo de mecanização, os robôs, os mortos-vivos caminhando. Se você para 5 minutos na Praça 7, dá vontade de chorar. Tanta opressão que estamos vivendo, né? Em todos os níveis. E que vai desembocar, então, nessa destrutividade que a gente assiste. Né? A violência cada vez mais se apresentando. Então, essa coragem de iniciar um processo de mudança, que é seu, que é individual, e que tem reflexo, não importa de onde que ele começa, se ele começa no maior, né, no social, ou se ele começa no menor, no individual. Mas essa coragem para mudar. Na linha da afetividade, a alegria de viver, estabelecer os vínculos, o envolvimento, o comprometimento, né? Cada vez mais nos dando conta que temos, sim, a ver com tudo que acontece. Não dá mais para passar em branco, fazer de conta que eu não tenho nada com isso. Né? Então, essa coragem de se envolver tem relação com a afetividade, com ocupar esse lugar no mundo. E quando adoecemos da linha da afetividade, aparece a indiferença, o autocentrismo, ou o autocentrismo é aquele que é centrado no outro. Tudo para o outro. Tudo para o outro. Eu trato do outro, eu cuido do outro, eu faço para o outro e cai aos pedaços. Né? Então, essa coragem de olhar o outro e olhar para você também. Né? Ou o contrário, que é só eu. Né? Então, essa via de mão dupla, a violência é relacional. Né? O ponto central nosso é o encontro humano. O afeto, a ternura, a solidariedade, a coragem de se comprometer, de se envolver. A linha da transcendência, que vamos celebrar a glória de viver, que vai o compromisso social, o compromisso ecológico. E, do ponto de vista da enfermidade, as dissociações, que é a nível motor ou orgânico, né? Os órgãos são todos atrapalhados, ou as células enlouqueceram e produziram câncer, né? Começam a crescer desordenadamente, ou as doenças mentais, a desordem psíquica, as associações motoras, num nível ainda mais brando, né? Da doença se instalando. Então a pessoa tem o olhar dizendo uma coisa, a boca dizendo outra, o corpo como máscara, né? O corpo todo como uma máscara que impede de externar o que pensa, o que sente. Então, é com essas linhas de vivência que a gente vai estar trabalhando. Uma definição de biodança, que é um sistema de integração e desenvolvimento potenciais, mediante a dança, a música e situações de encontro em grupo. Então, mesmo que a nossa visão de mundo vai ficando pautada nos princípios que favoreçam a vida, a gente já recusa tudo que causa morte, né, que causa destruição, desde os alimentos tóxicos, as companhias tóxicas, né, as relações tóxicas. Às vezes é melhor uma relação tóxica que nada. Muitas pessoas vivem assim. Tamanha miséria efetiva que a gente vive também, né? Então,
gente, acho que dei o recado, ouvi pouco, talvez tenha gente ainda que queira fazer perguntas, coisas que não me ocorreu dizer, mas da clínica, da experiência clínica de vocês, como que a biodança poderia estar atuando, como que o projeto podia estar ajudando, algo que... E a gente pode estar vencendo aqui, se alguém experimenta esse medo, né? O medo de se expressar ou de falar em público, que às vezes dá uma inibição assim, né? Sim, diga. Essa coisa de ecológico, tem esses passeios, vocês fazem esses passeios ecológicos no grupo de biodança, vai fazer as simpósios, coisas assim? De vez em quando. De vez em quando. Mas vamos sensibilizando para o contato com o espaço, né? Com a casa. Que o eco, né? A casa que pode ser desde o corpo, do seu quarto, do seu ambiente familiar, da sua cidade, da rua que você mora, né? Então esse vínculo, esse compromisso ecológico no sentido de cuidar mais do planeta. De cuidar, nem é cuidar mais, né? Está bastante descuidado, assim. Como é que isso é feito? Vocês ensinam os caras a economizar luz, a não usar sacola plástica? Como é que Por exemplo, pode ser isso. isso faz parte do vício? Nas pequenas ações, né? Por exemplo, menos sacola plástica, menos copo descartável, cigarro, das pequenas coisas, né? Vamos derivando em ações, e às vezes a gente pensa assim, nossa, só eu, né? Tão pouco, o que eu vou economizar? Mas quanto só eu tenho aqui? Então já seriam menos 50, menos 100 a destruir, né? Então, ações que vão ajudando as pessoas a pensarem. Estava imaginando 50 pequenas coisas que você pode fazer para salvar a Terra, mais ou menos isso aí, usar a sacola plástica, essas coisas. Vocês têm algum... Vocês já leram esse livro? Esse livro eu li. Mas são vários movimentos agora, né? Tem esse livro do Leonardo Boff, que é o Cuidar, a ética do humano, cuidar da terra. Ele também está falando disso. É uma preocupação mundial já. Né? A destrutividade está demais. A violência está muito. Em todos os níveis. Das relações, dos encontros, do ambiente. Então, ao conversar, ao refletir, uma pequena ação somada gera uma transformação mesmo. Alguém mais? Como é que é seu nome? Vi. Ele levantou uma questão importante, que eu acho que é da profissionalização, né? E eu fiquei pensando se a gente não tem que até pensar um pouco e dar até algumas informações nesse sentido, porque alguém perguntou aí do conselho, como é que faz, né? Então, se ele estiver vinculado, né, a questão de tratamento, né, fica exclusivo do psicólogo, né? Se for com a finalidade de tratamento, Sim. né? Então, não pode ser, né, Sim, claro. qualquer profissional nesse sentido. Agora, não existe, né, Maria Lúcia, a profissão, né, de biodança, não é isso? Eu acho que eu queria que você esclarecesse um pouquinho mais, porque não existe essa profissão, né? Uma profissão reconhecida, né? Que, nesse sentido, né? Então, acho que seria bom lembrar. É oportuno lembrar, eu falei no início das áreas de aplicação da biodança, né? Então, e é um curso de nível de pós-graduação. Com aquele paciente psiquiátrico que eu relatei no início, por exemplo, todos nós que trabalhávamos com ele, ou tinha um psicólogo, que é uma psicanalista, que é psicólogo também, eu que sou psicóloga, que fazia biodança, psicopedagoga, então, para tratamento, para determinados casos específicos, um encaminhamento específico, né? Biodança empresa, trabalham psicólogos e administradores de empresa. Biodança com hipertensos, trabalha um profissional de biodança que é, por exemplo, na área de enfermagem. Então a gente vai associando a profissão anterior, né, a essa nova profissão. Como não está registrada ainda, né, a gente está num caminho de reconhecimento para ter essa profissão legalizada, então
de uma maneira geral, se resolve a questão desse jeito, né? E, em especial, a biodança aplicada à clínica, e aí é um curso mais comprido, esses 3 anos é uma formação básica, e depois vão fazer especializações. O projeto Minotauro é uma especialização. Então, é uma abertura, por quê? Porque nós que já fizemos psicologia já temos todo o conhecimento que permite assimilar rapidamente esse método e aplicar com mais propriedade. Então, é uma formação... Para fazer o projeto Minotauro, tem que ele tem que ter limites de aplicação. Né? Porque também se aplica o projeto Minotauro em empresa, com treinamento executivo, sabe? Não é só para tratamento. Eu faço essa especialização porque eu escolhi esse caminho. E combina com a minha outra formação e eu gosto dessa área clínica. Mas não necessariamente essa é a única aplicação. Claro, com desafios específicos, formatando, né? E adequando a aplicação que vai ter. A minha preocupação é justamente essa, os profissionais que são colocados no mercado. Porque a gente sabe, quem está na área sabe como que está esse mercado e atende pessoas que... Bom, é difícil falar porque apareceu... Não, é uma questão assim que eu acho que merece discussões cada vez maiores, né? A gente vê médicos operando que nunca entraram na escola de medicina. A gente vê advogados, quer dizer, tem uma falta de ética geral. Eu sinto muita gente, por exemplo, assim, eu sou psicóloga também, né? Então, assim, eu vejo assim, uma grande violência no mercado da psicologia, porque a gente não tem onde ir. A gente está solto e a gente é tido como um rótulo lá fora, e que a psicóloga não é tudo. Você abre uma página de jornal com terapiazinho, você abre qualquer coisa, você é terapeuta de quê? Você é psicóloga de quê? Mas a gente não tem um porto seguro, aonde que eu posso recorrer, aonde que eu posso ir. Eu tenho aqui um conselho que me dá alguma assessoria, mas mesmo assim a gente se sente um pouco perdido no mercado de trabalho. Eu acredito que todo mundo que está aqui, ninguém está ganhando o suficiente pela formação que se tem. Então, assim, a gente não tem muito questionando o curso que ela dá, a gente está questionando que a exigência é que deveria ser maior para quem participa desse tipo de curso. Principalmente cientificamente, porque assim, eu acho, eu posso estar, não pode ser está sendo errado, equivocado nessa questão, mas assim, ficou parecendo que qualquer um pode fazer, que é muito abrangente. E aí nessa abrangência eu coloquei esse ponto-chave, mas também não é assim. A gente fez um estudo, Para fazer psicologia, nós vamos um vestibular. Antes a gente precisava fazer um laudo. Quer dizer, nós temos 2 vertentes, né? Um de ampliar o nosso cuidado com a nossa profissão, com as pessoas que estão formando, em quê, com o mercado de trabalho, tá? E eu acho que nesse sentido o conselho zela bastante pela profissão, né? Aí eu fico questionando, Agora, esse laudo, porque eu tive colegas lá que escutavam talvez agora precisa abrir de novo essa discussão, né? Às vezes precisa mesmo abrir de novo essa discussão. E ver por que acabou lá. Eu, às vezes, faço trabalho nas universidades, nos cursos de psicologia, e fico assim, pensando o que mais poderia fazer dentro do curso para estar capacitando melhor as pessoas. E às vezes são muito jovens, né, os estudantes, sem bagagem especial ainda, e já credenciados para abrir um consultório e começar a clinicar. Né? São questões que merecem atenção mesmo, que merecem cuidado. Juridicamente, a gente não tem uma certa proteção, porque eu trabalho com psicologia para lá, por mais que o médico que não tem estudado direito, vai lá e recorta o paciente, ele é punido de uma certa forma pelo CRM, ele de uma certa forma é caçado, porque o paciente vai entrar na justiça contra ele e ele vai ser punido. E eu já vi muita gente sendo, vamos dizer, entre aspas, estragado pelo psicólogo, né? E ele não tem onde recorrer, e o psicólogo tem uma certa
tinha, e é essa fragmentação que a gente está vivendo. Né? Antes, aí ela vai Deixa eu só responder falar uma agora. coisa com você. Eu acho que tem onde recorrer, sim. Para isso o conselho existe. Né? Tem o conselho de medicina, tem o conselho de psicologia. Se alguém se sente lesado, né, ele tem que denunciar, sim. Para isso tem processo ético no conselho. Né? E tem mesmo, e vai em frente com Mas aí o isso. conselho me exige que, por exemplo, eu fiz uma denúncia para o conselho, né, que de determinado cliente que estava numa empresa, que a empresa estava exercendo, fez um trabalho com o meu cliente que ele não queria fazer um trabalho de psicologia que a pessoa não era qualificada. Aí o conselho me respondeu assim, é psicólogo, a empresa tem que ter psicólogo. E não é problema do conselho, me mandou dirigir para o recursos humanos, conselho de recursos humanos. Eu liguei para o recursos humanos, o paciente teria que ir lá no recurso humano e fazer Tem que ter uma denúncia. uma denúncia dele, mas ele perderia o emprego. Exato. E do mesmo jeito que o paciente com o médico também tem que formalizar uma denúncia. Mas aí, por exemplo, Tem que formalizar uma denúncia. Talvez você tenha que trabalhar com as pessoas, ter coragem de dizer as coisas. Vai perder o emprego, vai arrumar outro emprego. Quer dizer, é o risco que se paga para... mas aí existe um trabalho para você fazer para ele começar a falar. Ele foi obrigado a fazer isso. Bom, mas então a gente já viu, né? Que tem onde recorrer, né? Que é o lugar, quer dizer... Mas acho que está caminhando. Você me ajuda muito. Então, gente, o fórum nem é esse agora, né? Mas eu acho oportuno... Então, eu acho oportuno, né? Levantar essa questão, pedir um fórum, discutir mais as questões, mas também a atenção para a gente não fragmentar demais o conhecimento, porque essa visão fragmentada é que está gerando também tantos problemas. Mas aí que tá. A questão de ser psicólogo. Eu adoro biodança. Adoro a filosofia da biodança, adoro biodança. Mas acontece que quando abre muito, eu fico me questionando qual é o papel do psicólogo, sendo que eu vou no hospital, quem está ocupando o lugar do psicólogo é um pedagogo, psicopedagogo. Né? Se eu chego num serviço de adoção, na hora que eu vou fazer entrevista para adoção, quem me entrevista, e não é uma entrevista legal, para quem está naquele processo de adoção, é um assistente social. Então, assim, quando você fala... Eu estou levantando uma questão que é estudar os currículos, né? Os currículos estão sendo revistos. Eu acho que é fundamental. Eu não tenho nem sinto a vontade para estar tratando esse tema agora, né? Mas, assim, eu acho que a sua questão, ela traz a necessidade da reflexão, né? E ela traz, talvez até um encaminhamento, não sei, né? Não, mas a questão que me trouxe aqui para falar dessa questão foi justamente essa abrangência que é do grupo, né? Pode ser qualquer um, e é mais um concorrente. Não, eu não estou limitado ao saber. Né? Eu estou falando da questão de que, assim, tá bem, não estou limitado ao saber, mas existe um certo cuidado com relação à biodança, porque eu já recebi clientes que já veio de facilitadores de alguns trabalhos de biodança que não são qualificados. Existem, quando começa a aparecer um trabalho que ele tem uma repercussão social, muitas pessoas fogem à ética. Né? Então, os meus profissionais são todos qualificados, eles passam 3 anos numa escola, eles defendem uma monografia, eles se submetem a um processo de autodesenvolvimento. Né? Então, às vezes se fala, aconteceu isso com a biodança, e não foi. Tem muitos rumores a respeito da biodança, que eu também sei desse rumor, eu vivo na mesma sociedade. Então, tem muitos rumores. E às vezes pessoas que não estão habilitadas a responder, também respondem. Fazem palestras sobre temas que não estão autorizados. Isso vai ser difícil controlar, né? A não ser no momento que você encontra uma pessoa, de vez em quando tem anúncio do jornal, aí me liga um facilitador e fala, Maria Lúcia, tem esse facilitador que você conhece? Não, nunca vi. Então ligo lá, digo que tem uma escola, de onde você veio, qual foi a cidade, porque como tem escolas nas capitais do Brasil todas, né? Na América do Sul toda, e às vezes a pessoa, outro dia uma menina disse, eu nem gosto muito desse Rolando Toro, mas, quer dizer, já ouviu dizer, nem gosta muito, anuncia e aplica. Então, isso vai acontecer com todos nós mesmo. Agora, uma forma de estar minimizando isso, né, é seguindo os canais palpitantes mesmo. Então, profissionais de biodança que chegam notícias de coisas esquisitas, sempre que eu tenho notícia eu vou checar.
empresa e querem estar estudando essa vertente para desafios para altos executivos. Então, elas vão aplicar. Agora, dentro do processo, tem as supervisões também. Então, tem um acompanhamento de 60 horas, acho, ou 40 horas, de supervisão. Então, você vai escrever o seu texto, vai fazer a sua supervisão e vai se qualificar naquele galinho, né, que você vem atuando. A minha intenção é muito mais para a clínica mesmo. Então, no momento da seleção, da inscrição, né, eu vou estar canalizando as pessoas. Porque eu, particularmente, estou com um instrumento que eu vejo, gente, como que da pele, da colo, da sustentação, da consistência. E eu acho uma pena a gente ficar 6 anos, 7 anos, com um paciente com muita dificuldade de sair do lugar. Então, se tem uma ajuda nesse nível, porque a biodança, um dos rumores a respeito da biodança é o contato, né? A biodança trabalha com contato. Então, você olha nos olhos. O olho, como falou o Montagu no tocar, é o tato, né? A extensão do tato. O olhar. Então, o olhar toca a pessoa. E a biodança trabalha com esse contato, né? De olhar e tocar. Uma presença que concede presença. Uma sustentação afetiva. Então, tem uma restauração de pele, assim, significativa. Então, você está com um paciente psicótico que faltou colo. E onde? Verbalizando é muito mais difícil. Então, quando você toca, claro que não é invasivo, que não é precipitado, tem todo um caminho para chegar a tocar uma pessoa. Mas eu posso pôr o paciente no colo. Faz parte da abordagem. E não é no primeiro dia, no primeiro encontro. E é um trabalho de grupo. Existe um exercício chamado colo grupal, onde você está numa roda, todas as pessoas tomadas pela cintura, num movimento de embalar. Isso restaura. Agora, precisa ter coragem para falar dessas coisas. Precisa ter coragem. E mais ainda para experimentar também. Não de uma maneira leviana, mas dizer, a biodança é uma terapia de contato. E por isso surgem rumores, mesmo sabendo de toda a nossa repressão, de todo o nosso impedimento, nós vamos delicadamente tocando. Outro dia fiz um trabalho de associação médica e eu queria falar dos efeitos fisiológicos da biodança. E todos sentados, eu coloquei uma música e pedi para eles se tomarem pelas mãos e ouvir a música. Isso é um absurdo. Porque você passa 5 anos na faculdade e às vezes não sabe a cor do olho do seu colega. Nunca olhou para ele. Como é que vai atender depois o paciente? Né? Exagerando também, né? Mas muitas vezes eu chego nas faculdades para dar aula, nos cursos de psicologia, eu olho aquela jovens, todos cheios de boa vontade, com vontade de aprender, mas tão limitados. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou, escuta, o curso de psicologia é muito pesado. Olha, depende da sua seriedade, né? Depende da seriedade da pessoa. Todo curso é pesado, se você levar a sério, é complicado. Né? Se você não levar, é leve, relaxa, né? Então, E eu acho que pode ser sério e ao mesmo tempo não leve, né? Porque às vezes o peso é aquela coisa assim, distanciada de você mesmo. Você precisa de tempo, de dedicação, de compromisso, de envolvimento. Mas isso tudo pode ser com leveza, na minha maneira de pensar. O meu conceito de leve é diferente, né? Então, assim, né? No sentido de e às vezes de descomprometido, né? Então faz uma coisinha, uma aulinha rápida ali, um curso breve, e já é doutor naquela ciência. Então esse cuidado a gente precisa ter mesmo e estudar bastante, dedicar. Agora os efeitos que eu tenho visto, assim, é que me autoriza a estar aqui falando. Então, pacientes que... Estou com um paciente agora que tem um diagnóstico de esquizofrenia e fazia 6 anos que não saía de casa e agora é capaz de sair de casa, de conversar, de estabelecer um contato. Então, vai de novo entrando no mundo. Então, isso é um progresso. Pode ser uma coisa muito pequena, superficial, mas é um progresso enorme. Uma pessoa que há 6 anos não sai de casa, está enclausurada, com muito medo,
pessoas normais, né? Porque apesar do diagnóstico estar medicado, com acompanhamento psiquiátrico, tem uma condição de estar ali participando. E isso devolve a humanidade às pessoas. Então a gente precisa de especialistas e de generalistas. Né? Precisamos estar com atenção focada. Outro dia eu estava falando com o Rolando, eu fui com um amigo fazer uma cirurgia de olho, e lá ele era o olho. E ele disse, que bom que ele era o olho, que não vou errar nada com ele. Então às vezes a gente tem que ter essa visão bem precisa, né? E uma visão também global, que ali tem uma pessoa que tem todo, que está passando por várias situações naquela cirurgia, por exemplo, né? Ou aquele diagnóstico. Então, às vezes a pessoa chega com um diagnóstico e não sabe o que fazer com aquilo. Um bicho raro, um bicho estranho. Bom, falei bastante por hoje. Vamos fazer o sorteio, então? Quem que vai tirar aqui? Quem vai tirar? Se é alguém que não está participando do sorteio. 32. Eu não estou participando do sorteio. Só se tirar. Mas se vocês elegerem algum colega também. Balance primeiro. Pode ser a Maria Lúcia, né? Acho que ela que é mais justa até, que o livro é dela. Vamos lá, então. Esse quase. 21. Vai ter ido embora. Vai embora. Ou tira outro. Eu sou Antônio. Grupo de quê? Ai, ninguém guardou. Presente? Lá deu 24. Não estou entendendo a letra. Deixa eu ver lá, sei. Deve ser. Olha aí, você já Antigamente só a certeza que ele sabia, mas só bem. Deve ser um Antônio. Deixa eu ver então, por favor. E só tem um Antônio na lista. 21. Esse aqui, né? Só tem um Antônio na lista, senão não tem dúvida. Alguém foi por escrever. Está autografado ali? Tem que autografar ali. Bom, gente, mais alguma pergunta? Podemos despedir, então? Gente, nós do Conselho queríamos agradecer, né, Maria Lúcia, essa disponibilidade dela de dar. Nós pedimos para ela assim, um mini curso, porque até para as pessoas poderem estar, né, perguntando, tirando dúvidas, igual vocês estão tirando, né, a respeito de como utilizar a biodança. Muitos psicólogos utilizam, né, a biodança, né, nos tratamentos. Então esse foi o nosso objetivo, né? De estar levando o conhecimento das pessoas, né? E acho que também a seriedade que a Maria Lúcia conduz, né? Os seus estudos, né? O seu trabalho, né? Então nós agradecemos a ela e a vocês, né? Por estarem aqui também, tá?